existe outra forma de ser diferente. Eu falei, existe sim, porque essas pessoas existem, esses 20 milhões de pessoas existem, mas eles não têm dinheiro para pagar. E a não ser que alguém financie, nós vamos ter sim diluição de demanda, porque a competitividade vai fazer com que as vagas cresçam mais rápido do que a demanda de estudantes. Mas engraçado que essas críticas ao estudo prospectivo, de um lado, este mantenedor que falou que jamais existiria compra e venda de instituições de ensino, já não tem mais a sua universidade hoje, já vendeu a sua universidade, porque ela estava falindo, ele teve que vender. Mais de 328 negócios de M&A aconteceram de 2006 para cá. Mais de 328 instituições foram compradas ou vendidas, né? A classe C e D, que era menos de 10% na época, chegou a 52% do ensino superior brasileiro. E a diluição de demanda realmente aconteceu a ponto da competitividade levar a uma redução do ticket médio de o equivalente a R$ 1.960, deflacionado a valor presente, no ano de 2000, para os atuais R$ 760 de valor médio de mensalidade. Então, tudo isso aconteceu de fato. Mas teve uma pessoa na plateia que não recebeu assim aquelas informações prospectivas que eu estava falando. Essa pessoa me chamou para uma conversa depois e disse assim, eu gostei desse negócio que você falou, que a classe C e D vai ser maioria. E você nos alertou que, se isso acontecer, a forma de se lidar com esse perfil de público é diferente. Tanto a forma acadêmica quanto a forma de gestão da instituição, principalmente no quesito captação e retenção de alunos. Eu vou fazer uma instituição pensando nisso, porque eu acho que realmente isso vai acontecer. Essa pessoa chamava-se Antônio Carbonari, né? E ele criou a Anhanguera com base numa... ele entender que realmente a classe C e D seria hegemônica na educação superior. Então, a gente teve dois exemplos bem antagônicos nesse mesmo dia. Uma pessoa que aproveitou uma avaliação, uma análise prospectiva do futuro para se antecipar a esse futuro e fazer um negócio bem-sucedido, e pessoas que se recusavam a entender que esse futuro estava vindo, e vindo muito rápido, né? E esse futuro passou como um trator por cima deles, nem mais as suas instituições eles têm hoje. Então, é muito interessante a gente analisar o futuro, nem que a gente não seja capaz de adivinhá-lo, nem de prevê-lo, mas a gente precisa sobreviver a ele. Então, a análise prospectiva é algo muito interessante. Estamos num momento hoje de reflexão sobre esse futuro, porque ele traz mudanças muito mais impactantes do que aquelas que vieram no início dos anos 2000. E essas mudanças podem reperspectivar nossas instituições e fazê-las ter um crescimento muito sólido, muito sustentável, ou talvez ela nem existir mais daqui a 2 anos. Alguns desses elementos que eu queria colocar para vocês é interessante sobre o ponto de vista da correlação. A maioria das pessoas falam numa correlação. Alguns trazem o futuro acadêmico, pedagógico, do que muda dentro da sala de aula, do que muda em termos de metodologia, do impacto que a tecnologia traz para o ensino e aprendizagem. Outras pessoas trazem informações do ponto de vista do modelo de negócio da instituição, a universidade para onde caminha, que tipo de relações ela deve fazer. E pouquíssimas pessoas conseguem perceber que as duas coisas andam juntas, as duas coisas estão integradas. Ambas têm uma correlação muito interessante, porque ao você mexer numa, você impacta na outra. Então, por exemplo, hoje estamos falando muito na evolução de metodologias ativas de aprendizagem para garantir uma efetividade de um aprendizado melhor. São mais de 80 metodologias diferentes, que esse congresso vão ter várias conferências apresentando, desde o Flipped Classroom até as metodologias baseadas em problemas, em team-based learning, em projetos, metodologias que utilizam plataformas tecnológicas, metodologias que não utilizam plataformas, tudo por uma constatação muito básica, muito simples, né, que já se sabia há 30 anos, mas só hoje, efetivamente, estão se colocando em prática. A aula expositiva não garante aprendizado efetivo. A aula expositiva, na verdade, é um elemento secundário, complementar, nem de longe é a coisa mais importante para ajudar alguém a aprender de fato. Então, por isso, simplesmente por isso, as metodologias ativas ocupam um lugar de destaque na discussão das instituições de ensino hoje. E aí, dentro disso, claro, surgem elementos tecnológicos interessantes, a realidade virtual e a realidade aumentada, que certamente substituirão nossos laboratórios por simuladores e por laboratórios de anatomia, peças anatômicas, cadáver, bonecos sintéticos. Nada disso será necessário mais nos próximos anos. A realidade
virtual, a realidade aumentada, trata disso com uma forma muito mais simples, muito mais prática e muito mais objetiva. E muito mais efetiva do ponto de vista de aprendizagem, né? As plataformas adaptativas, para você monitorar o aprendizado individual do aluno, já começam a ser uma realidade mundial. Ao mesmo tempo, né, que o Brasil desponta numa liderança quantitativa, uma representatividade quantitativa grande no mundo, no seu ensino à distância no modelo online, né, que cresceu fortemente. Nascemos com o modelo de teleaula via satélite e migramos com muita velocidade e precisão para o modelo online, e agora começamos a trabalhar o modelo semipresencial. Agora, tudo isso já é óbvio, é conhecido de todos, mas tudo isso traz implicações muito interessantes para a gestão da instituição de ensino e para o negócio da instituição de ensino. E isso as pessoas não perceberam. Muita gente não se deu conta que a mudança metodológica não é uma mudança meramente acadêmica, não é uma mudança meramente pedagógica, é uma mudança no conceito de negócio. Uma mudança que pode mudar a sua estrutura de negócios e, em consequência disso, pode mudar a sua estrutura de custos do negócio. Por exemplo, um exemplo simples, mas altamente impactante. Quem de vocês aí não tem o problema de divisão de alunos por turmas nas diversas disciplinas, numa tentativa de maximizar o tamanho das turmas, juntando disciplinas para que você tenha o maior número de alunos por turma possível? Qual instituição não faz esse exercício todo semestre, tentando uma convergência na matriz curricular entre cursos, para que tenha os seus vários alunos de diversos cursos compartilhar disciplinas em comuns? Porque se eu começo com 50, e se eu fizesse essa turma única, eu ia terminar com 25, e 25 numa sala é pouco para pagar as contas. Então, essa engenharia de fazer esse processo todo, que a gente faz hoje com muita dificuldade, acabando tendo o número de alunos médio por turma, na ordem de 27, que é a média Brasil. Algumas instituições mais eficazes têm 35, 37, 39, mas a média Brasil é 27 alunos por turma, num malabarismo enorme de juntar turmas das diversas disciplinas. Vocês já pararam para pensar que, com novas metodologias, isso poderia ser diferente? Não precisa ser assim. Eu não preciso juntar aluno por turma, aluno por disciplina, nada disso é mais preciso fazer. Há determinadas metodologias que me permitem definir a quantidade de aluno por professor. Eu posso definir assim, para cada professor tem 40 alunos, acabou. Não interessa a disciplina, não interessa o semestre que ele está, nada disso interessa. Como é que fica na matriz? Fica. Eu já fiz vários desses aí, como experiência em instituições. Fica muito melhor do que dividir por disciplina. Dividir por professor. 1 para 40. Pode ser 1 para 50? Pode. Eu posso ter turma de 50 do começo ao fim? Pode. Eu não tenho mais que diluir? Não precisa. Quem disse que eu preciso diluir? Mas aquela disciplina... Não tem mais disciplina também. Para que eu tenho que ter disciplina? Para que eu tenho que dividir uma matriz curricular em disciplina? Para que eu tenho que dividir essas disciplinas em turmas? Para que eu tenho que dividir o curso em semestres? O avanço do ensino-aprendizagem tornou isso tudo irrelevante. E aí a estrutura de gestão acadêmica pode transformar radicalmente uma estrutura de custos de uma instituição de ensino, com melhoria de qualidade do resultado efetivo do aprendizado. Pouca gente se deu conta disso ainda, porque os que estão trabalhando na metodologia são educadores, e os que trabalham na gestão nem olharam essa possibilidade ainda. Essa integração não se deu, então não está acontecendo. Mas esse é um movimento possível, que aqui e ali já começa a ser realizado. Entende? E isso está dentro dessa dinâmica de mudança do setor. Você imagina a possibilidade de você definir, pela sua própria arbitrariedade, quantos alunos por turma você quer? Eu tenho um curso que, ao todo, tem 160 alunos, no curso inteiro. Tá bom, eu vou ter 4 turmas de 40. Pronto, decidi, eu arbitrei. É possível fazer isso hoje? Tem metodologias que permitem fazer isso hoje, e com muita efetividade. Então, nós estamos num cenário de possibilidades, de oportunidades muito grandes, incríveis. Por outro lado, temos desafios enormes que estamos trabalhando aqui embaixo. Por exemplo, escala, autonomia e financiamento. Nós temos situações seríssimas com isso daí. Escala. Eu lembro um tempo em que, no EAD, uma instituição que autorizasse, no Ministério da Educação, o EAD, com um conjunto de polos, infelizmente não vai precisar mais ter todo esse trabalho de autorizar polos, ela precisaria, quando ela chegasse a 2.000 alunos, ela já começava a ganhar dinheiro com aquilo. Hoje, com menos de 8.000 alunos, você não ganha dinheiro com o EAD online. 8.000 alunos.
Por quê? Não é porque a economia de escala permite uma redução de custos, proporção. Há um crescimento do número de alunos. Uma instituição de ensino que tem 500 mil alunos no EAD, o custo do próximo aluno, entende? É um custo marginal. Ela tem uma capacidade de escala brutal para competir com você, que você não tem. Por isso, as pesquisas mostram que, se prevalecesse no Brasil o EAD online do jeito que está aí, que felizmente não vai prevalecer, vai modificar-se radicalmente, mas se prevalecesse, daqui a 3 a 5 anos, o valor médio da mensalidade do EAD online seria R$ 120, a valor de hoje, claro. E hoje não, hoje é R$ 265, e caindo. O valor médio chega a R$ 120, por causa da economia de escala. O custo marginal de cada aluno novo, para quem tem já dezenas de milhares de alunos, no modelo 100% online, esse custo é muito baixo. E dá para trabalhar, as instituições vão conseguir trabalhar com R$ 120. O que quer dizer que nenhuma das nossas pequenas ou médias faculdades, que com muito esforço conseguiu autorizar a EAD, não tem a menor chance de competir com esses grupos que têm essa escala nessa magnitude. Até porque vai precisar primeiro chegar a 8 mil alunos para empatar e depois teria que ter algumas dezenas de milhares de alunos para conseguir chegar a R$ 120 no valor médio, no ticket médio. O que é impossível. É melhor nem entrar nesse mercado. Agora, é melhor não ter EAD? Não. Se você não tiver EAD, você está morto. Você tem que ter EAD. Mas não entrar nessa competição, porque você já está perdida sobre essa ótica, né? Claro que tudo está mudando e o EAD online vai desaparecer. Esse modelo 100% online também vai ficar muito pequeno no futuro, né? O futuro prevê um modelo híbrido. Esse modelo 100% online tem limitações de efetividade, de resultado de aprendizagem muito significativas. Então, ele não deve prosperar nos próximos anos. Ele serviu muito bem a um papel instrucional necessário, porque nós tínhamos uma quantidade de pessoas muito grandes que precisava, de um lado, ter um diploma. Ainda temos essa necessidade cartorial, né, de titular, ainda bem para as nossas instituições, né, porque somos um cartório, e só países atrasados têm cartórios, mas nós somos cartórios, então temos a possibilidade de diplomar. Mas, independente da cartorialidade disso, também tem a necessidade de instruir estas pessoas. E aí o EAD online tem um papel muito relevante, se presta um papel muito relevante para instruir essas pessoas. Para prepará-las para o mercado, não, isso é zero. Não prepara ninguém para nada, mas tem uma capacidade grande de instruí-lo, e isso é muito positivo, né? Tem que ser defendido. Mas ele vai mudar, ele não sobrevive por muito tempo dessa forma. A questão da escala, a questão do financiamento é outra coisa muito séria. Com a diminuição do FIES, e aparentemente de forma definitiva, mesmo com a proposta do novo FIES, que ainda não sabemos bem como vai ser, né? A capacidade do setor público vai ter um limite relativamente pequeno, então a busca de novas formas de financiamento e modalidades de financiamento é uma necessidade nossa. De novo, as pequenas e médias instituições já saem perdendo para os grandes grupos, que já têm as suas próprias financeiras ou estão ligados a grandes financeiras, onde a capacidade de financiamento é muito maior. Hoje trabalha-se com capacidade de financiamento de 50% a 70% da mensalidade, e isso é altamente impactante. Há um lado muito bom disso, que traz uma inclusão social significativa, e um lado muito ruim, porque para as instituições que não conseguem ter essa capacidade de fazer isto, né, praticamente o mercado desaparece para elas. Então, a questão de financiamento é o elemento competitivo hoje. O maior diferencial competitivo de uma instituição de ensino hoje não é a sua qualidade, é a sua capacidade de financiar o seu estudante, né? Anotem isso, porque essa é uma evidência altamente concreta. O maior diferencial de sobrevivência de uma instituição de ensino, infelizmente, não é a qualidade do ensino ofertado, é a sua capacidade de financiar seu estudante. Por isso, obviamente, os grandes grupos estão muito atentos a essa capacidade de lidar com esse quesito. O que é bom para a sociedade e ruim competitivamente para quem não tem a mesma capacidade. Nós temos a questão da autonomia, que o MEC está acabando de matar as faculdades isoladas que não têm autonomia. Venho conversado com as pessoas do MEC há muito tempo sobre isso, né? Mas parece que não há uma preocupação evidente deles nessa realidade. Ao mesmo tempo que o decreto de hoje traz oportunidades enormes para as pequenas faculdades sobreviverem a partir de uma integração com as instituições que têm autonomia universitária, sejam universidades ou centros universitários, né? O caminho normal que vinha sendo percorrido era de matar todas essas instituições, né? De modo que... por que isso está acontecendo? E só lembrando as evidências disso, ano passado, 78 faculdades isoladas pediram descredenciamento no MEC, e, olha, se 78 pediram descredenciamento, né, mais de 300 tiveram algum movimento difícil, porque as que pediram descredenciamento nem sequer conseguiram ser vendidas. A situação estava tão difícil que ninguém nem sequer quis comprá-las, né?
E este ano a previsão é que feche o ano com 150 pedidos de descredenciamento de faculdades isoladas no Brasil. Instituições que não conseguem nem ser vendidas. A migração do modelo 100% online para semipresencial no primeiro momento e num híbrido no segundo momento traz uma mudança muito interessante que vai levar, em poucos anos, ao setor a não diferenciar mais EAD de presencial. Aliás, isso já era para estar acontecendo hoje, mas como todos somos lentos nessa mudança, o MEC mais ainda, então as regras vão evoluindo. O próprio decreto de hoje foi uma amostra de que a regra vem evoluindo, a flexibilidade para o EAD vem evoluindo, mas nem sequer deveria existir mais isso. Não deveria existir nem autorização de polo, nem se falar mais em polo, e nem mesmo se falar no que é EAD, o que é presencial. Vamos passar 2 anos aí de bastante tumulto nisso, porque as pessoas vão questionar, porque nada impede das instituições, e elas já estão fazendo isso, de eu pegar a minha licença de EAD na cidade X, abrir um polo lá, seja eu sozinho, com um parceiro local, ou até mesmo em parceria com uma pequena faculdade local, no seu próprio campus, no campus dessa faculdade. Abrir um polo. Com a minha autonomia universitária, eu abro 30 cursos. 20, 30, quantos eu quiser. Abrir 30 cursos com a minha autonomia nessa cidade. O que me impede de oferecer esses 30 cursos de EAD com 5 dias por semana de atividades no campus? Tem alguma coisa que impede isso? Absolutamente nada. O que me impede de divulgar isso como um modelo inovador de educação híbrido? O que me impede de ter um curso maravilhoso do ponto de vista de conteúdo teórico na plataforma, usando o material das melhores editoras, nós temos materiais riquíssimos que as editoras têm feito para a gente, a um custo marginal, muito pequeno, o custo por aluno que elas nos cobram. O que me impede de oferecer esse material de altíssima qualidade e, mesmo assim, convidar esse aluno para vir de segunda a sexta, fazer projetos, fazer pesquisas, fazer aprendizagem colaborativa, participar de demais atividades em grupo, de pesquisa, de discussão, de iniciação científica, de atividades complementares. O que me impede de fazer isso? De ter um curso à distância com 5 dias presenciais? Ou 4, ou 3, ou 2, ou 6 dias presenciais? Então não faz o menor sentido mais falar em EAD e presencial. Acabou esse sentido. Vamos levar 2 anos para o governo e a gente mesmo entender que isso é assim. E vai dar uma briga danada, porque as primeiras instituições que fizerem isso, vai ter o concorrente entrando, reclamando, vai ter o PROCON reclamando, está vendendo um EAD como se fosse presencial. Mas qual é o problema? Você tem que dizer que é EAD. Tá bom, eu digo. E daí? Muda alguma coisa? 5 dias presenciais. O que mudou? O diploma é o mesmo. Tudo é o mesmo. Não tem nada diferente. Qual o problema em fazer isso? O problema é que eu tenho autonomia agora para ter todos os cursos, tirando aqueles que eu não tenho autonomia, que é medicina, odonto, aqueles que vocês sabem quais são. Tirando isso, eu tenho autonomia para abrir qualquer curso em qualquer lugar do Brasil. E esse curso não é mais EAD ou presencial, porque não existe mais relevância em chamarem EAD em presencial. Entende? Acabou isso. E para as pequenas faculdades que estão lá com 4, 5 cursos na cidade, chega 3 universidades lá que abrem 3 polos com 30 cursos cada uma, neste modelo híbrido. O que acontece com elas? Morreram. Qual saída elas têm? Elas serem o polo dessa universidade. Elas botarem 30 cursos dentro dela. Afinal, elas já têm um campus. Afinal, esse já é o negócio delas. Então, talvez seja a salvação dessas pequenas faculdades. 1.100 pequenas faculdades hoje no Brasil que não têm salvação, a não ser se unirem a um centro universitário, a uma universidade que tem autonomia nacional de EAD. Aí sim, aí muda a perspectiva toda. Aí muda a dinâmica competitiva toda. E aí muda a hegemonia de meia dúzia de grupos que têm centenas ou milhares de polos. Daí acaba essa liderança equivocada, de reserva de mercado que tinha nesse setor de educação. Daí muda tudo, competitivamente falando. O modelo híbrido traz um novo fôlego competitivo, porque ele traz a diferença. E ele traz a criatividade para você fazer esses dias presenciais de todas as formas possíveis. A última coisa que você vai fazer nesse dia presencial é dar aula. Porque isso já está na plataforma, já está lá no vídeo, já está lá no texto dos melhores livros, dos melhores autores, das melhores editoras. Eu não preciso contratar um professor para ser papagaio de pirata e ir lá repetir o que o Kotler disse, por exemplo, no marketing. Eu tenho lá o vídeo com o Kotler falando. Eu tenho o livro escrito pelo Kotler, traduzido para ele lá no meu ambiente virtual. Eu não preciso de papagaio de pirata lá na frente, escrevendo no quadro ou projetando um slide do que o Kotler falou. Eu preciso de alguém trabalhando com ele na aplicabilidade real desse conhecimento.
Isso sim tem valor agregado para o aprendizado efetivo e para a formação profissional desse indivíduo. E isso hoje temos a possibilidade de fazer como nunca tivemos na história, porque não precisamos mais perder tempo dando aula e teoria para esse aluno. Entende? Só que, claro, tudo isso não acontece tão rápido. Há medos de todos os lados, há receios, há processos, ao que vai acontecer. Entende? Mas tudo isso acontece assim. No projeto piloto experimental que a gente faz em Foz do Iguaçu, já é um modelo híbrido, já trabalhamos assim, já é um curso 100% online, com atividades presenciais todos os dias. E não tem aula mais, não tem disciplina, mudou tudo. Problemas com o MEC, zero, ao contrário. Cada comissão que vai lá, cada dirigente da série do INEP que vai lá, acha que aquilo efetivamente é o futuro. E a gente sempre foi bem avaliado. Recredenciamos a faculdade agora, com nota 4, faltou um tantinho, por burrice, nossa, podia ser 5, foi 4. Esquecemos de registrar algumas coisas lá. Tudo fácil. Os conselheiros do CNE que vão lá, olham para isso e dizem, esse é o futuro. Né? Híbrido. Entende? Não há nada de errado com isso. Agora, a coisa vai continuar evoluindo. Né? O modelo híbrido, em algum momento, vai preponderar, mas lá na frente nós vamos muito mais longe que isso. Lá na frente, a gente entra com novos modelos, como o aprendizado, aprender fazendo, onde efetivamente a coisa acontece. O crowdsourcing learning, que eu tenho visto já acontecer já em alguns países, como a Alemanha, que eu estive vendo universidades lá fazendo isso. Quer dizer, o que faz sentido? O modelo, o just-in-time, que o pessoal de Stanford fala, eu vou aprender na hora que eu vou aplicar. Só isso. E não mais aquele conjunto de coisas que a gente aprende ao longo de 4 anos, para quem sabe um dia depois de formado usar. Daí é uma mudança mais radical, mais disruptiva na educação. E aí, quando eu estiver fazendo isso, quando eu estiver neste nível, que eu não sei se vai acontecer daqui a 10, daqui a 15 ou daqui a 20 anos, mas aí eu vou ter a possibilidade de ter fontes de receitas muito mais substanciais que as mensalidades escolares. Você vai me descontar os 6 que você tirou lá na frente, que eu vi, tá? Então tem mais 6 aí no 1 que você falou. Eu regulo os meus 30 minutos certinho. Mas eu já estou acabando. Nós temos a oportunidade, quando chegarmos neste momento, né, de trabalharmos com uma fonte de receita, que é fazer o aluno produzir receita para a instituição. Formato esse que já acontece em meia dúzia de universidades do mundo. Né? O aluno, durante o seu período de formação, gera receita para a instituição. Obviamente, para isso acontecer, nós teremos que estar nessa fase do Work-Based Learning, ou On-the-Job Learning, ou Learning by Doing, o nome que vocês preferirem para isso. Tá? Também já estou experimentando um piloto, lanço já ano que vem uma turma totalmente ligada a um ecossistema empresarial, sustentada por um ecossistema empresarial, onde os estudantes não precisam pagar, mas eles geram o dinheiro a partir do seu trabalho para financiar suas mensalidades. É uma turma, é um punhado, mas é um experimento que a gente está fazendo, que isso está lá no futuro, daqui a 10 ou 20 anos, mas não custa a gente experimentar já, para ver qual é o caminho, para ver onde estão as pedras aí no caminho, onde estão as dificuldades todas. Certamente, nesse futuro, né, as fontes de receita serão tão ricas que a mensalidade escolar tornará desnecessária, ou talvez até mesmo irrelevante. E aí, talvez a gente consiga a tão sonhada educação gratuita, mas não por filantropia ou caridade, por inteligência de gerar recursos dentro do setor, porque as instituições gerem recursos inteligentes para isso. Eu estava lendo uma matéria que me chamou muita atenção, para a gente... Quero só mostrar isso aqui depois. Os slides são só ilustrativos, que eu vou falar para vocês. Há 2 semanas, a Veja publicou essa matéria nas páginas amarelas, né, chamada A Morte da Telefonia, que é uma entrevista com o presidente da Telefônica, né, que é a dona da Vivo. Né. Ele está falando coisas interessantes, que era assim, há poucos anos, a receita da Vivo era de minutagem, de ligações que a gente fazia. Hoje, essa receita de minutagem é menos de 30% da receita da empresa. Ele acha que daqui a 2 anos é 0. Ninguém vai mais pagar 1 centavo para telefonar. E mesmo assim, a companhia vai ficar de pé, porque ela se reestruturou. Ela vive do que hoje? Boa parte da receita dela é de tarifação de dados, tráfego de dados. Ele acha que daqui a 10 anos ninguém vai mais pagar para ter acesso à internet e a transitar dados. E aí a empresa tem que se reinventar de novo, porque a empresa quer continuar existindo. Olha que interessante essa dinâmica de mercado. Daqui a pouco ninguém vai mais pagar mensalidade para ter um curso superior, mas nós teremos maneiras inteligentes de rentabilizar a nossa instituição a partir da possibilidade que temos de estar ali com aquelas pessoas produzindo conhecimento, produzindo soluções aplicáveis a partir desse conhecimento. Então temos um mundo de oportunidade agora
que este futuro nos reserva. E aqui, então, fazendo uma síntese do que eu falei, para o encerramento, que agora só faltam 2 minutos, né? Nós temos uma evolução de uma mudança na estrutura acadêmica, proporcionando uma mudança na estrutura de gestão e na estrutura de custos, que quem souber aproveitar melhor vai largar na frente com ensino de muito melhor, de muito mais qualidade, com um custo muito menor, né? Se preparando para uma nova fase, que é a fase do modelo híbrido, que também é uma pré-fase de um modelo onde o aprendizado ele é real, ele é na prática, ele é fazendo, e a teoria é só um complemento. Até porque, teoria mesmo, a gente consegue hoje acesso sozinho a ela, né? Não precisa de alguém ajudando a isso. E, por fim, aqui 2 frases só para a gente refletir. Parte do conhecimento já está pronta e foi feita pelos melhores do mundo. Esse é o material, né? Dando exemplo desse material, por exemplo, que as